Questão número 13. Estou aqui elétrico, agoniado para falar isso aqui para você. Eu sei que no vídeo anterior nós discutimos, falei da parte teórica. Vou fazer um pequeno link para começar a questão número 13 de novo com você. Aqui foi o nosso bate-papo. Depois de tudo desenhado bonitinho, o que é que eu posso garantir? Vamos lá. O A, que é o companheiro do X, em uma função do primeiro grau, ele diz se a reta é crescente ou se a reta é decrescente. Se o A for positivo, a reta é crescente. Se o A for negativo, a reta é decrescente. Observe que, quando o A for positivo, à direita da raiz, a função vai dar valor positivo. À esquerda da raiz, a função, ou seja, o y, dá valor negativo. Quando A for menor do que zero, você tem uma função decrescente. Observe que acima da raiz, ou seja, valor maior do que a raiz, o resultado da função sempre vai ser um número negativo. E quando eu tiver um número menor que a raiz, eu vou ter valores positivos, beleza? Então, daqui eu tiro a super dica. Qual é a super dica? Tá aqui a raiz, ó. A raiz. À direita da raiz, eu vou ficar com o mesmo sinal de A. À esquerda da raiz, eu tenho o valor contrário de A. Tiago, essa dica é para não ter que fazer esse desenhozinho de azul, o esboço da reta? É. Então, para facilitar, você vai lembrar da palavra cama. Contrário de A, mesmo sinal de A. Vou te mostrar em cima desse desenho. A raiz é o ponto. À direita, basta colocar o mesmo sinal de A. Então, ó, à direita da raiz, você vai colocar o sinal de A. O A é maior do que zero, positivo. À esquerda é negativo, então o A vai ser negativo. Já aqui, ó, a raiz. À direita, o mesmo sinal de A, só que o A agora é negativo. Então, olhe para o A. Se o A for negativo, a direita fica negativa e a esquerda positivo, que é o contrário. Se o A for positivo, a direita é positiva e a esquerda é negativa. Tudo que eu falei é muito bonito, mas vale a pena realizar a discussão com você. Deixa eu só fazer aqui uma coisinha. Deixa eu pegar isso aqui, jogar para cá. Pronto. Agora, vamos continuar resolvendo. Questão número 13. Determine o conjunto de solução da inequação quociente. X menos 2 dividido por x mais 3 maior do que zero. Tá aqui, ó. X menos 2 dividido por x mais 3 maior do que zero. Primeiro passo, identificar quais são as estruturas do primeiro grau que nós temos. X menos 2 igual a zero para achar a raiz, x igual a 2. X mais 3 igual a zero para achar a raiz, menos 3. Tiago, até aqui tudo bem. Pois é, pessoal, deixa eu só aproveitar e eu vou usar um pouquinho mais do rigor matemático. Aqui, você não vai colocar igual a zero. Você vai colocar diferente de zero. Epa, Tiago, não entendi. Pronto, vou te explicar agora. Isso aqui é um pouquinho mais de rigor matemático, que como eu sei que muitos colegas professores vão estar vendo também um pouco desse vídeo, vale a pena você usar um pouquinho mais do rigor matemático. Deixa eu te explicar por que, pessoal, que no caso do x mais 3 eu coloquei diferente de zero. Que logo o x vai ser diferente de menos 3. Quando você tem uma fração, o denominador da fração, pessoal, não pode ser o quê? Zero. A parte de baixo da fração jamais pode ser zero. Tá certo? Jamais. Certo, Thiago? E daí? E daí que sempre que você for achar as raízes das estruturas do primeiro grau que você tem dentro da inequação, no caso são duas, a de cima sim você iguala a zero. Por quê? Porque ali você está encontrando a raiz e o número que zera aquela parte. Quando você pega a estrutura que vem da parte de baixo, você já não faz igual a zero. Você sempre vai colocar diferente de zero. Quem for o denominador, a parte de baixo, você põe diferente de zero. Mas por que eu ponho diferente de zero? Vou te explicar mais uma vez. Diferente de zero, por quê? Porque o denominador jamais de uma fração pode ser igual a zero. Então, usando o rigor matemático, você vai botar x mais 3 diferente de zero, x diferente de menos 3. Ou seja, o x pode ser qualquer valor, só não pode ser menos 3, porque o menos 3 vai zerar o denominador e isso nós não aceitamos na matemática. Beleza? Depois que você encontra as raízes, você vai fazer o estudo dos sinais, colocando os sinais.
Lembrando, pessoal, que eu tenho uma reta para a primeira parte, uma reta para a segunda e uma reta para o sinal final. Tá aqui, ó. São 3 retas. Deixa eu te explicar agora, reta por reta. Essa é a primeira reta. E essa, a segunda reta. Essa primeira reta vem justamente da nossa primeira equação, x menos 2 igual a 0. Então, x igual a 2. Raiz 2. E a segunda do menos 3, está aqui, ó. Lembrando, claro, que... Deixa eu só fazer aqui um esboço. Eu vou desenhar a mesma coisa que está aqui, mas como eu estou te mostrando ela toda montada, pessoal, eu vou construir a primeira com você. Ali foi só para ficar bonitinho. Deixa eu construir aqui a primeira com você. Ó, para fazer o estudo dos sinais. Vou fazer aqui para ficar legal. Bom. Deixa eu desenhar aqui. Uma reta, 2 retas, e 3 retas. Pronto. Opa, deixa eu tirar esse aqui. Beleza. Essa primeira reta, daqui a pouquinho eu mostro na outra, vai ser a reta dessa primeira estrutura do primeiro grau. E essa segunda reta, para você colocar esse outro valor para x. Lembrando que eu sempre tenho, e aqui, ó, vai ser a reta que eu vou fazer a interseção entre 1 e 2, tá certo? A interseção, a estrutura que satisfaz a inequação. Lá vai. 2 e menos 3. Eu tenho que colocar o 2 e tenho que colocar o ponto menos 3 nas respectivas retas. O 2 vai ficar na primeira e o menos 3 na segunda. Detalhe, pessoal, quem é o maior dos dois? O número 2. Então, o número 2 você põe mais à direita. Então, você põe aqui, ó, o 2. Enquanto que o menos 3 você vai colocar aqui, ó, menos 3. Tudo bem? Claro que a leitura, pessoal, é da esquerda para a direita. Então, o menor valor aparece primeiro, o menos 3, para depois aparecer o maior valor, que é o 2, tá bom? E vai aumentando para a sua direita. Muito bem. Agora vamos distribuir, pessoal, os sinais. Pensa um pouco. Ó, o A, na primeira, vai ser 1. É o que acompanha o X. Ó. Você não está vendo, mas está aqui ele, ó, 1. E aqui também, ó, 1. Então, nas duas, o A é positivo. Foi o que nós combinamos? Que à direita da raiz, você coloca o mesmo sinal do A. Então, positivo, positivo, positivo. E à esquerda, o contrário. Negativo, negativo, negativo. Pronto. Tá aí, ó. Tá aqui. Já no caso do menos 3, você coloca à direita o mesmo sinal de A. Foi o que eu mostrei aqui, ó. Ó. À direita, o mesmo de A, e à esquerda, o contrário. Então, voltando, no caso do menos 3, eu tenho o A, que é esse rapazinho que acompanha o X, que vale 1, positivo. Então, à direita fica o mesmo sinal, à direita da raiz, o mesmo sinal, positivo. Positivo, positivo, positivo. E à esquerda, negativo. Pronto. Aí, você vai agora puxar até encontrar a reta final. O menos 3 está aqui. Vai puxar até encontrar o 2. Está aqui, ó. Pronto. Tiago, por que é que você está colocando a bola aberta? Boa pergunta. Sempre, pessoal, que você estiver solucionando e para achar o conjunto de solução de forma coerente, você deve perguntar se a bola é aberta ou a bola é fechada. Quem decide se a bola é aberta ou se a bola é fechada é o sinal lá de cima da desigualdade. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Observe que eu tenho o sinal de maior que. Então, maior que. Nesse caso, se é maior, não tem o igual. Se tivesse o igual aqui, ó,
Tá vendo? Aí o que que ia acontecer? Você ia fechar no 2, então no 2 seria a bola fechada. E fechar no menos 3? Não. O menos 3 sempre vai ficar com a bolinha aberta. Por que no menos 3 fica aberto, pessoal? É fácil de explicar. No caso, o menos 3 vem do denominador. Não me interessa se a bola é aberta ou se a bola é fechada. Se tem ou se não tem igualdade. O cara que vem do denominador, ele jamais pode ser igual a zero. Então, fica diferente de menos 3. Então, sempre vai ficar aberto, tá certo? A bolinha fechada, se tivesse a igualdade. Mas como não tem, abre todo mundo. Ó. Abre e tira a igualdade. Pronto. Então, como não tem, então fica a bolinha aberta. O que significa que essa fração tem que ser um número maior do que zero. Jamais pode ser um número negativo ou igual a zero. Porque, entenda, se a fração tem que dar maior do que zero, tem que dar um número positivo. Pronto. Vamos agora jogar o resultado. Vamos lá. Vou colocar aqui de verde. Só, menos com menos, o resultado dá o quê? Mais. Então, tá aqui, ó. Menos com menos, mais. Menos com mais, na divisão, ó, estou dividindo. Então, menos com mais, dá menos. Então, menos. Mais com mais, dá mais. A pergunta agora é, qual é a região que me interessa? Vamos pensar um pouquinho. A região que me interessa é, observe que a questão pede para ter essa divisão maior do que zero. Ter a divisão maior do que zero quer dizer que a divisão deve dar um número positivo. Então, nesse caso, como o resultado deve dar positivo, eu tenho essa região, ó, que dá resultado positivo, e tenho essa região que dá resultado positivo. Pronto. Tá aí. Já que isso aí parece complicado que só. Não, pessoal, é porque realmente é falta de treino. Nós estamos começando agora, então, no primeiro momento vai causar um probleminha mesmo. Quem vai ser o conjunto de solução? X pertencente aos reais, tá o quê? Essa primeira parte todo mundo faz. O problema é o restante. Vamos lá, eu quero que você leia essa região que eu grifei agora de vermelho. Bem, essa região, pessoal, é a região que vem antes do menos 3. Portanto, é menor que menos 3. Então, x menor que menos 3 ou x maior do que 2. Pronto. Tá aqui, ó. X menor que menos 3 ou x maior do que 2. Beleza? Então, tá aí o que você encontra como conjunto de solução. E, nesse caso, é o item D de dado. Tá aí, ó. D de dado. Eu acho que deu para ficar claro todo esse cenário, toda essa discussão. Depois de feito, pessoal, me permita, eu prometo que eu não vou ultrapassar 1 minuto para fazer uma revisão dessa questão, tá certo? Se você por acaso já entendeu, tá tudo ok, quer ver a resolução na próxima, passa um pouquinho o vídeo, mas eu gostaria de fazer a revisão depois dela feita, eu acho que fica uma coisa mais interessante. Inequação é um problema para a maioria? Sim. O Thiago já pediu. Vamos dividir em 3 partes. Primeira parte, identificar as raízes. Olha para cada pedacinho que você tem do primeiro grau. Beleza. São 2. Primeiro, igual a 0. O segundo, que vê o denominador, eu faço diferente de 0. Só o rigorzinho matemático, para lembrar que a bolinha dela vai ficar aberta sempre. Achei as raízes. Depois que você acha as raízes, você plota as retas. 1, 2, 3. Se eu tenho 2 estruturas do primeiro grau, eu vou fazer 3 retas. A terceira reta é justamente para o estudo do sinal, que é o terceiro passo. Então, achei 2 e menos 3. O 2 fica à direita do menos 3, porque o menos 3 é menor e vem antes. Então, na segunda, o menos 3. Na primeira, o 2. Então, eu tenho à direita o mesmo sinal de A. O A é o camarada que acompanha o X, ó. 1 nas duas. Então, 1 é positivo. À direita, positivo. E à esquerda, negativo. 1 é positivo. Então, à direita do menos 3, positivo. E à esquerda, negativo. Tiago, tu pode só me dizer o que é que tu está realmente garantindo? Com o maior prazer. O que eu estou dizendo, pessoal, é que se você pegar um número x maior do que 2, esse cara aqui sempre dá positivo. Pode pegar. 5. 5 menos 2, 3. É positivo. Se eu pegar 7, 7 menos 2, 5. É positivo. Agora, se você pegar um número menor que 2, um número que vem antes do 2, vai dar negativo. Tipo, 1. 1 menos 2 dá menos 1. Negativo. Se
Se você pegar o 0, 0 menos 2 dá menos 2, que é negativo. Então, o que eu estou dizendo é que a partir do 2 fica positivo e antes do 2, negativo. Só isso. Que é a história do sinal do A. À direita da raiz, o mesmo sinal de A. O A é positivo. Então, por isso, quer dizer que para qualquer número maior que menos 3, o resultado é positivo. Qualquer um. Tiago, menos 2 é maior que menos 3? Sim. Pode substituir, vai dar positivo. Ó. Menos 2 mais 3 dá 1, que é positivo. Tá vendo? 0. 0 é maior que menos 3. À direita de menos 3. O 0 está aqui. Ó. Então, 0 mais 3, 3, que é positivo. Agora, se você pegar um número menor que menos 3, você vai ter um resultado negativo. Então, menos 5. Nesse caso, o menos 5, você vai ter aqui, ó, menos 5 mais 3 dá menos 2, que é negativo. Beleza? Então, é só para você ver. Agora, o estudo do sinal é a terceira reta. Aí você faz, ó, a parte de cima nessa região é negativa, a parte de baixo é negativa, o resultado vai dar positivo. Menos com menos, mais. Entre o menos 3 e o 2, a parte de cima dá negativa, a parte de baixo dá positiva. A divisão vai dar negativa. Depois do 2, a parte de cima é positivo e a parte de baixo também é positiva. Então, a divisão vai dar positiva. Como eu quero que essa divisão seja maior do que 0, eu quero um número positivo. Maior do que 0 é um número positivo. E olha só, a região que ela é positiva é antes do menos 3 e depois do 2. X menor que menos 3 ou o x maior do que 2. Conjunto de solução, o item D. O que está aqui é justamente o que eu expliquei lá. Ó, se você fizer, ó, bola aberta, menos com menos, mais com menos, menos, mais com mais, mais. Como a região que me interessa é a região antes do menos 3 e depois do 2, sai o conjunto de solução que você viu agora há pouco. O conjunto de solução, então, fica x pertencente aos reais, tal que o x é menor que menos 3, ou o x é maior do que 2. Menor que menos 3, ou maior do que 2 que vem depois. Aí o conjunto de solução. Posso agora correr para a questão de número 14. Vamos à questão de número 14. Vamos lá? A questão 14 é uma questão de inequação produto. Fizemos uma de inequação quociente, que tem que ter um cuidado maior por causa do denominador, mas a inequação produto que ela é mais tranquila e mais rápida. Vamos lá. A resolução segue o mesmo padrão. Escreva. Monte aqui comigo. Deixa eu botar aqui, ó. 2x mais 1 vezes x negativo mais 2 maior ou igual a 0. Ótimo. Esse rapaz aqui é o meu primeiro pedaço do primeiro grau. Esse aqui, o segundo pedaço do primeiro grau. Primeira estrutura, segunda estrutura. Já sabe? Primeiro passo, encontrar as raízes. Claro que cada pedacinho me dá uma raiz. Pronto. Raízes. 2x mais 1 igual a 0. X igual a menos 1 sobre 2. Primeira raiz. Joga 1 para lá negativo e 2 dividindo. Passa para o segundo. Menos x mais 2 igual a 0. Como não existe denominador, ninguém vai inventar de fazer diferente de 0, tá certo? Esse diferente de 0 aqui, ó, só existe quando eu tenho o denominador de uma fração. Se você organizar direitinho, joga esse cara para lá, vai ficar o x igual a 2. Então, só ajeitando, x igual a 2. Pronto. X igual a 2. Muito bem. Joga para cá, x igual a 2.
Ótimo, 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 ótimo. Perfeito. Vamos agora fazer o estudo dos sinais. Lá vai. Estudo dos sinais. Então, lá vai. Cadê a minha retinha? Tá aqui. Vou fazer bem aqui nesse cantinho. Primeira. Segunda. E o resultado final, terceira. Beleza. Vamos agora. Já achei. O número que zera a primeira parte, menos 1 meio. O número que zera a segunda parte, 2. Vamos colocar aqui o primeiro. Aqui o segundo. Observe que menos 1 meio é menor do que 2. Então, menos 1 meio deve aparecer na nossa primeira reta. Então, vem antes. Vou colocar aqui, ó. Menos 1 meio. E o 2 na segunda vem depois. Aqui o 2, ó. Pronto. 2. Pergunta que não quer calar. Bola aberta ou bola fechada? Olha lá em cima na inequação. Que tipo de desigualdade eu tenho? Maior, menor, menor igual, maior igual? Olha lá, olha lá, olha lá. Eu tenho maior ou igual. Só como eu tenho o igual, significa dizer que a bolinha ela é fechada. Ou seja, ele está dizendo que eu posso sim zerar a inequação. Quando eu tenho maior ou igual, significa dizer que o resultado pode ser igual a zero. Portanto, eu admito na minha solução as raízes. As raízes, Thiago? Sim, as raízes. Justamente os números que vão fazer com que tudo dê zero. Se você colocar menos 1 meio aqui, zera tudo, pessoal. Porque dá zero, já que a raiz, vezes qualquer número dá zero. Então, igual a zero, ele aceita. O 2 é só para dizer, a bola aberta quer dizer que não faz parte da solução. Bola fechada quer dizer que aquele número faz parte da solução. Então, se você colocar o 2 aqui, vai ficar menos 2 mais 2, 0, vezes esse número que dá um número qualquer. No caso aqui, se for 2, vai dar 5. Então, 0 vezes 5, 0. Então, pronto, beleza. Agora, vamos fazer a distribuição dos sinais. Vamos lá? O que é que vai acontecer? Deixa eu mostrar para você. Tá aqui. O A, vou colocar aqui até marca texto. O A, 2, e o A aqui, ó, menos 1. Menos 1, Thiago? Sim, menos 1. Ó, 2, e aqui menos 1. Então, eu tenho à direita, eu tenho um resultado positivo. Então, ó, presta atenção. Volta aqui. À direita da raiz, o mesmo sinal de A, à esquerda contrário. Se o A aqui vale 2 e 2 é um número positivo, à direita da raiz vai ficar um número positivo. Lembrando que você tem a primeira retinha, ó. E à esquerda, negativo, que é o contrário. Já aqui, mais uma vez, à direita o mesmo de A. Observe que na segunda, o A é negativo, menos 1. Então, à direita do 2, que é a raiz, você coloca negativo, ó, negativo. E à esquerda, o contrário. Portanto, você põe positivo. E, para finalizar, você faz o estudo. Ó, puxa, puxa, puxa. Menos 1 meio. Aqui, ó, puxa, 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 2. Vamos agora jogar os valores. É um produto. Se você está dizendo, o que é que eu tenho aqui? Ó, a primeira parte vai dar negativa, a segunda vai dar positiva. Quando multiplicar, o resultado dá negativo. Menos com mais dá menos. Entre menos 1 meio e 2, a primeira parte dá positiva e a segunda parte dá positiva. Então, mais com mais,
o resultado dá mais. Beleza. Mais com menos, o resultado vai dar menos. Tá aqui, ó. Menos. Tá aí. Menos. O que é que vai acontecer agora? Eu tenho, nesse caso, o que é que a questão quer? A questão quer que a estrutura seja maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero é positivo ou igual a zero. Então, pessoal, o igual a zero é justamente nas raízes. Então, menos 1/2 e 2. Mas como eu quero um resultado maior do que zero positivo, a região que me interessa é justamente a região entre menos 1/2 e 2, que é a região, ó, que dá resultado positivo. Quem é o nosso conjunto de solução nesse caso? Solução x pertencente aos reais, tal que, vamos lá, o x, pessoal, é um número nesse intervalo, então você lê da mesma maneira, o x é um número que vem depois de menos 1/2, portanto, maior ou igual, porque a bolinha é fechada, a menos 1/2, e como ele vem antes do 2, menor ou igual a 2. Pronto. Está aqui o nosso conjunto solução. E a resposta correta, o item A. Menos 1/2, x menor ou igual a 2. Beleza? Tá aí, ó. Primeiro passo, encontrar as raízes. Depois o estudo dos sinais, fazendo as 3 retas. Coloquei as raízes, menos 1/2, que vem antes do 2. À direita, o mesmo sinal do A, positivo, ficou positivo. Negativo, à direita ficou negativo. E à esquerda, o contrário. Depois eu fiz o jogo dos sinais. Menos com mais dá menos no produto, mais com mais dá mais e mais com menos dá menos. Como a questão pede o produto maior ou igual a zero, maior do que zero, resultado positivo. E o resultado positivo é nessa região. É o que eu quero. Se você olhar, aqui eu tenho tudo do mesmo jeito. Ó. Você pode pausar e, se preferir, bonitinho. Ó. À direita positivo, à esquerda negativo, à esquerda negativo do 2, à direita positivo, à direita do menos 1/2 positivo e à esquerda negativo, à direita do 2 negativo e à esquerda positivo. Quando você faz o estudo do sinal, ó, menos com mais dá menos, mais com mais dá mais com menos dá menos, e a região que me interessa é justamente a região entre o menos 1/2 e o 2. Beleza? Tá aí, então, pessoal, o nosso conjunto de solução, que eu faço questão de escrever de novo. Ó. Solução x pertencente aos reais, tá ok? Bora. Se o x está dentro desse intervalo, você escreve, ó, o x vem depois de menos 1/2. Então, maior ou igual que menos 1/2 e menor ou igual a 2. Pronto. Aqui, ó. Esse é o nosso conjunto de solução. Legal? Lembre-se que o x é justamente a região que está sempre riscada. Ok? Se prepara, porque no próximo vídeo eu já começo montando uma questão de inequação produto com inequação quociente. Observe que na questão de número 14 foi inequação produto, e se você voltar na questão número 13, inequação quociente. E a questão extra que eu vou colocar no próximo vídeo vai fazer exatamente numa mesma questão produto e quociente. Preparados? Daqui a pouquinho nos encontramos. Valeu, pessoal. Forte abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.